Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência do nosso programa. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que é um sucesso, tanto o Instagram, aí ó, STZTV 59.1 e também nosso Facebook. O nosso Facebook, galera, tá aí, ó, Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo, né? Você pode fazer sua pergunta ao vivo, você pode participar aí do nosso programa. Você pode perguntar, né, ao vivaço aqui. E também no nosso WhatsApp do 99457-4774, fazendo a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Mas muita gente está viciada e acha que é normal trabalhar e continuar no WhatsApp, acha que é normal ficar... Até porque o WhatsApp tira muito a nossa atenção, não só na direção do carro, mas durante o trabalho. Às vezes a pessoa fica com o celular do lado da empresa, que a empresa às vezes tem um celular, depende do local que você trabalha, né? E o celular pessoal, e isso, pelo que eu entendi, não é possível, muitas empresas já tiveram problema, e às vezes mesmo você avisando, não dá certo. Eu recebo aqui a Lorena, né, Borges dos Santos, que é advogada, e veio falar esse assunto aqui, né, Lorena? Obrigada pelo carinho aí, pela sua participação e por aceitar nosso convite. Eu já queria eu separei algumas perguntas aqui, Lorena. Queria que você me falasse o que eu posso fazer, como que eu posso resolver isso, que parece que é um vício, às vezes, que tem na pessoa e ela não consegue controlar. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui no seu programa. Realmente é um problema aí, corriqueiro no ambiente de trabalho. Na nossa CLT, hoje em dia não existe nada que fale especificadamente a respeito do celular no ambiente de trabalho e nem nenhuma outra lei que especifique sobre isso. Porém, nós temos na CLT algo que deixa o empregador criar normas internas, tá, para o bom funcionamento da sua empresa, do seu negócio. E isso inclui também restringir o uso do aparelho celular. Ou seja, então se eu quiser fazer uma regra na empresa, não pode usar, eu faço até um comunicado, a pessoa assina, então eu posso também ter as medidas cabíveis enquanto ela usa o celular, ou ele usa o celular, a pessoa em si. Exatamente. O ideal é que isso fique expresso para o empregado, ou seja, até de forma verbal, isso pode sim ocorrer. O ideal é de forma expressa, ou no contrato de trabalho, ou ainda fazer um adendo ao contrato de trabalho, um aditivo ao contrato de trabalho com essa restrição. Se a pessoa estiver fazendo o uso do celular, aí você aborda, tem empresas, né, que eu estava falando, até deu o termo, e quando você conversa com a pessoa, faz assinar o termo e parece que não adianta. Exatamente, isso pode sim ensejar uma dispensa por justa causa, porque o ideal é que você converse com o empregado, fale, né, tenha esse bom senso entre as partes, porque é algo que realmente tira a atenção no momento ali do trabalho. E pode ensejar uma justa causa. A justa causa em si, ela não depende de advertências, de quantidade de advertências. A advertência, ela é como uma prova para o empregador de que ele advertiu aquela pessoa do erro que ela estava cometendo. Ou seja, não foi no primeiro momento, eu já fui em busca de uma demissão por justa causa. Já foram várias, né? Eu tentei conversar, eu tentei explicar a situação. Então, é muito importante que isso fique claro entre o empregado e o empregador. Ou seja, é importante também que o empregador tenha bom senso. Já falou uma vez, continua. Até tem empresas que eu já vi que deixam em armário, eu falo, a pessoa tem um armário, você não pode guardar o seu celular na bolsa, no seu armário é mais fácil. Até aqui no estúdio mesmo, não use o celular. Então, porque é diferente quando você trabalha com o seu celular. Eu falo, eu prefiro trabalhar com o celular da empresa, mas peraí, para que precisa do celular particular, né? Exatamente. E hoje em dia, para justa causa, até o próprio empregado está ajudando nas provas, para produzir provas a respeito disso. Porque
postar algo numa rede social no horário de trabalho, o empregador pode tirar um print, isso vai ser uma prova, porque muitas vezes o empregado depois busca rever essa dispensa por justa causa na justiça, tentar reverter ela. E o entendimento dos tribunais está sendo no sentido do quê? De manter a justa causa. Ou seja, o empregador dá advertência, aí o empregado não leva essa advertência a sério, continua cometendo os mesmos erros de usar o celular no momento do trabalho, e isso posteriormente na justiça o empregado não está conseguindo reverter, estão mantendo a justa causa. Inclusive também no Tribunal Superior do Trabalho, né, estão tendo esse entendimento, que a justa causa por uso indevido no ambiente de celular, no ambiente de trabalho, ela pode sim incidir nessa demissão específica. Mas, Lorena, no caso, a gente fala assim, ó, esse caso você falou da advertência, mas que não precisaria de prova. Eu ia até fazer uma pergunta. Precisa de prova necessariamente ou não precisa? Porque a internet é uma prova. Exato. O horário também às vezes a pessoa está online no próprio celular dela também é uma prova. Sim. Né? Vamos supor, você tá lá online, mas peraí, você tá no horário de trabalho e tá online. Eu já vi casos acontecer isso, a pessoa trabalhava e vivia no Facebook postando coisas do trabalho dela que não era o trabalho que ela fazia, era outro. Sim. O que acontece tudo a gente precisa de prova se isso for levar a um processo judicial. Ou seja, muitas vezes o empregador, quando ele decide dar essa demissão por justa causa, é interessante que ele esteja munido de provas para um posterior processo trabalhista que o empregado pode entrar contra ele tentando reverter essa dispensa. E a advertência, como nós já havíamos falado, uma prova, assim como as postagens fora de hora, ou seja, na hora do trabalho. No caso, como a gente deve agir no momento da advertência? Pode ser só verbal ou ela precisa ser num papel? A advertência, a CLT em si, ela não tem nada expresso como deve ser a advertência, então, nem a quantidade. Mas o ideal para o empregador estar munido de que ele tentou fazer realmente, alertar o empregado, olha, isso daí não é permitido, não está no nosso contrato de trabalho isso, está afetando a sua produtividade, porque como nós não temos o uso do celular em si, uma lei que fala sobre a dispensa da justa causa, a gente tem que encarar ele como uma falta de produtividade do empregado. A gente iria enquadrar ele nessa falta de produtividade, porque entendi. A gente sabe que, infelizmente, hoje... interfere não só na produtividade, como na atenção. Na atenção, com certeza. A pessoa, tipo, ela para de fazer, ou ela não deu conta de fazer o serviço, acho que muitas vezes não ou tem uma coisa, ela para porque foi responder o WhatsApp, ela para porque entrou no grupo para ver uma notícia, ela para, às vezes, nem para digitalizar, mas para ver notícias, que hoje está todo mundo viciado no Instagram, em coisas, eu vi. Exato. Uai, a não ser que você trabalhe com isso e fique o tempo inteiro vendo, senão acaba te atrapalhando, sim. Né? Você imagina você estar numa produção ou números, você distrai para fazer outra coisa. Isso é qualquer pessoa, acredito, né? Em qualquer trabalho. E tem gente que tem maior até facilidade para se distrair, e mesmo aquelas mais concentradas acabam me distrair, que a gente já viu acidente de trânsito, a gente já viu notícias, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por quê? Porque tá prestando atenção em outra coisa, né? Eu vou te responder, mas eu tô falando com uma outra pessoa aqui e acaba dando tudo errado, né? Mas eu posso proibir esse celular ou não, necessariamente? Sim, desde... Eu posso falar para os funcionários, vou dar um exemplo aqui, ninguém com celular, pode guardar todo mundo no celular? Sim, se isso for expresso entre vocês, pode. Essa proibição pode ocorrer sim no horário de trabalho. Diferente, vocês vão pegar no horário de intervalo, no horário de almoço, mas isso pode ocorrer, igual algumas empresas falam que precisa de ficar no armário, o celular. Isso também é algo que é discutido depois nos tribunais, mas nada impede, desde que já tenha havido esse acordo entre as partes, ou seja, o empregado, ele começou na empresa, ele já está ciente dessa proibição, aí ele vai restringir essa norma. Lembrando também que as normas que são criadas, essas normas internas das empresas, elas devem levar
sempre em consideração o direito trabalhista do empregado. Nunca infringir isso e além disso. Por isso que é sempre bom ter uma assessoria, saber o que ela pode criar, quais as normas que vão estar dentro aí das recomendações trabalhistas. Ou seja, nessa CLT, acaba que a CLT de contratação e do trabalho em si. Sim. É uma forma em geral, né, Lorena, Sim. pelo que eu entendi? Sim, a CLT, ela rege as regras das normas trabalhistas, né? Então, tá tudo lá dentro certinho, o que pode, o que não pode. Inclusive, lá fala que essas normas internas podem ser criadas pelos empregadores, mas desde que leve em consideração as recomendações trabalhistas. Ou seja, você restringir o uso de celular, você não vai estar infringindo nenhuma recomendação trabalhista. Diferente se o empregado chegar para você e falar, olha, eu estou com a minha filha hospitalizada, vou precisar hoje ficar com o celular ali se eu receber uma ligação, mas aí vai do bom senso do empregador, ele sabe ali o momento de permitir esse uso, né? Até porque hoje as empresas têm também o telefone, que alguém da família que estiver nessa situação pode ligar para dar algum recado. Então, sim, é permitido restringir o uso de celular no momento, no ambiente de trabalho. Até porque, vamos dar um exemplo, se a pessoa, tem pessoas que trabalham com o celular da empresa. Se a pessoa trabalha com o celular da empresa, ela pode mandar uma mensagem ou telefonar. Sim, é algo que está sendo muito discutido também nos tribunais, quando acaba juntando o telefone da empresa de trabalho com o pessoal. Isso é uma questão complicada. Porque assim, às vezes você fala assim, ó, eu vou te dar o telefone para você usar só aqui, não usar o pessoal. Então, você guarda o seu pessoal, qualquer coisa, fala assim, que nem você falou, de uma necessidade. Você tem o telefone. Da empresa. Eu tenho da empresa, tenho de ligação, as pessoas também têm, não só o WhatsApp, como o telefone de linha normal. Porque, assim, o que eu vejo hoje, a maioria das reclamações, não só de pessoas de trabalho, é que as pessoas não se conectam mais. Elas não focam no trabalho dela. Por exemplo, elas não fazem um planejamento. Tanto no computador, tanto é quem trabalha de auxiliar administrativo financeiro. Se você ficar no seu celular, você fica também, você não consegue finalizar e não consegue concentrar também. Exato. Né? Então, assim, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado. Eu acho que o celular do mesmo jeito que ele é uma coisa boa, ele é uma bomba na nossa mão. Sim, ele pode prejudicar e muito. Muito, né? Eu vejo também, eu não sei se você consegue falar um pouquinho pra mim da área, quando a gente fala desse celular, igual as pessoas que ficam filmando pessoas por aí. Achando que elas têm o direito, tipo, de me filmar, por exemplo. Ó, eu tô na rua lá, aí a pessoa vai e tira uma foto minha. Peraí, quem tá pedindo pra filmar? Exato, não podemos esquecer do direito à imagem, né? Isso pode causar sérios problemas em relação processuais, porque não é permitido você ficar filmando o que você quiser, o momento que você quiser, e depois publicar isso nas redes sociais. Também não é permitido, porque temos aí que levar em consideração o direito à imagem da pessoa. Às vezes, a pessoa é pública. Não é assim, dessa forma que funciona. Não só isso, né, como muitas pessoas hoje, às vezes, Lorena, eu fico muito triste, a gente que trabalha na imprensa, hoje, filma muito celular, um acidente na rua, filma o corpo morto, a gente já discutiu entre o grupo e falou assim, ó, a gente precisa ter um pouco de noção, né, às vezes, do que acontece, porque não é assim exposto. A gente sabe que essa exposição da tragédia, coisa ruim, traz uma audiência absurda, mas traz uma energia negativa também absurda e também coisas que não é cabíveis. Sim, a gente tem que levar, hoje eu falo que é uma palavra que está sendo cada vez menos praticada, que é o bom senso. O bom senso é complicado porque nem todos têm, mas é cabível em qualquer situação, em qualquer ocasião. E isso também, às vezes, a família fica sabendo do acidente através de redes sociais, pela placa do carro, pelo modelo do carro, e isso posteriormente pode também ensejar aí uma ação, um processo contra quem está filmando, contra quem está propagando essa coisa ruim, vamos falar assim. Eu sei que eu pulei um pouquinho da história, porque eu lembrei de um fato, assim, a gente estava falando não só de filmagem, vou dar um exemplo, voltar no celular, mas que vai ter com telefone.
Vamos supor que a pessoa trabalha, ela tem o celular, mas tem o telefone da empresa. Só que ela pega o telefone da empresa para fazer ligações pessoais. Isso também não pode, né? Sim, não. Isso daí é bem ou às vezes restringido. Trabalha no lugar, fica lá 15 minutos no telefone. Você pega ali, mas como Exatamente. assim? Não, foi só 5 minutos. Tudo isso pode ensejar, sim, uma demissão por justa causa. E ainda mais sem comunicar, né? Porque assim, como a conta só vem no outro mês... O empregador muitas vezes só vai desconfiar no outro mês, né? Outro mês. Já teve caso até de você mandar embora, já foi. Gente, isso é muito sério, porque hoje as pessoas precisam tomar cuidado, mas precisam respeitar as leis. Às vezes o ser crítico não é por ser melhor que ninguém, mas é para a gente ter informação e manter as coisas mais no lugar. Lorena, você acha cabível fazer alguma colocação que a gente não falou durante a entrevista, que você lembra e falou, olha, quero expor isso, ou a gente abateu o assunto mais? Sim, o importante é falar que como nós não temos hoje uma lei expressa que verse sobre o uso do celular no ambiente de trabalho, é muito importante o empregador deixar isso expresso, ou no contrato, que é o mais ideal, ou ainda que de forma verbal, mas para depois... futuramente o empregado não fale que não sabia que não era permitido, ou que isso não esteja atrapalhando ele, porque foi algo que já tinha sido compactuado antes. Então, isso, e sempre usar, né, o bom senso, tanto o empregador quanto o empregado na hora dessa proibição. É isso, Lorena, obrigada. Você do Facebook compartilha, assiste a nossa programação, espero você numa próxima, você do nosso programa. Até mais.